Oi, meus queridos amigos, aqui é o Miller no Eternidade Cast. Um papo sobre eternidade e vida cristã para edificar a sua vida. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, pastor Anderson Farias. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Miller. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite de fazer parte hoje desse podcast, de testemunho em vida cristã. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Como você já falou, me chamo pastor Anderson Farias. Sou casado com a pastora Karina Silva, pai de 3 lindas meninas, aliás, 5 meninas, meu Deus, 5 meninas, E estou muito feliz por estar aqui nesta manhã participando com você desse podcast. Perfeito. Hoje o pastor Anderson vai contar pra gente sobre o seu testemunho de vida antes da vida cristã, na vida cristã e sobre pastorado e evangelismo. Pastor Anderson, fique à vontade para contar sobre o seu testemunho. Amém. Bom, Miller, o meu testemunho começa numa longa viagem de Santarém, até Manaus. Eu era membro da Igreja Católica, era professor de catecismo, Muitos conhecem, Como eu era professor, trabalhava com adolescentes, na época em Juruti, trabalhava lá, e depois voltei para Santarém. E de Santarém, com 17, 18 anos, eu tomei uma decisão de vir embora para Manaus. Que eu tinha um grande sonho de conquistar o que era meu. Eu sempre tive aquela vontade de ter o que era meu, não ficar dependente de ninguém. Então, eu decidi sair de Santarém para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, em meados de 95, mais ou menos, cheguei em Manaus, e era para morar com uma irmã minha, uma das minhas irmãs, que já morava aqui há muito tempo. E quando eu cheguei aqui, cheguei no Ródeo, não tinha sabedoria de nada, conhecia nada, mesmo nada. E chegamos aqui de madrugada, e agora? Para onde eu vou? A minha irmã foi me buscar, já era 8 horas da manhã, eu desesperado na beira, esperando. E aí a minha irmã me levou para morar com ela. E nessa época, eu não tinha direcionamento de nada, conhecia nada, vim para Manaus para aventurar em Manaus. Chegamos aqui, minha irmã morava com um grupo de amigos, e eu era mais uma boca, Só eles trabalhavam e eu era mais uma boca. Então, quando foi um dia, eles chamaram a minha irmã em particular e disseram, olha, tem muita gente e nós vamos se mudar. Nós vamos nos mudar e teu irmão não vai poder ir com a gente. E você vai ter que escolher agora, ou você fica com seu irmão, minha irmã também dependia deles, que eles eram um grupo. E aí, ou você fica com seu irmão ou você vai com a gente. Aí a minha irmã optou ir com os amigos dela. Claro, eles iam ajudar ela. Uhum. E eu era mais como diz o pessoal hoje, era uma mochila, na costa. Uhum. Um peso a mais nas costas. Um peso a mais. Tem despesa, tem afins, Isso. Então, aí pegou, ela foi embora com os amigos dela, e eu fiquei para trás. Nessa época, aqui em Manaus, nós morávamos ali na Vila Amazônia, um bairro que fica ali, na antiga Recife, próximo à antiga Recife. E eu fiquei para trás. O que aconteceu? Eu não tinha o que pagar aluguel, não tinha com o que, eu era desempregado, não conhecia ninguém em Manaus. E ela me chamou e disse, não, mano, pode ir, eu vou me virar aqui. E ela foi embora com os amigos dela, e eu fiquei para trás. Tive que morar na rua, não tinha o que pagar aluguel, Fui morar na rua, e quando dava meia-noite, todo mundo ia dormir, Tinha uma pracinha, tinha uma quadra, todo mundo ia dormir meia-noite, e aí quando todo mundo trancava as suas casas, na vila, era uma vila mesmo, eu entrava para dentro do quintal daquela vila, tinha um banco, me lembro até hoje, tinha um banco de madeira. Aí eu me deitava lá, e quando dava assim 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu ia para dentro de um banheiro. Um banheiro que ficava no fundo da vila, que era o banheiro do vilarejo.
Social, né? Isso. Para todos. Aí quando eu chegava, eu entrava dentro do banheiro, eu passava um tempo sentado, né? Fechava o vaso sanitário e ficava sentado no vaso sanitário. Quando a costa doía, eu tinha uma toalha. A minha toalha de banho eu estendia no chão, né? Aí eu dormia em cima da toalha. Dormia não, passava a noite ali, né? Passava a noite ali. E quando estava por um tempo, o ar-condicionado do vizinho, o último vizinho, caía para dentro do banheiro. E começava a molhar o chão do banheiro, né? Começava a molhar o chão do banheiro. Aí quando começava a molhar o chão do banheiro, me levantava e voltava para o vaso sanitário de novo. E passava a noite assim, né? Sentado no vaso sanitário. E quando dava ali pelas 5 horas da manhã, tinha um vizinho que ele era o primeiro a acordar. Ele era o primeiro a acordar, e eu ligava o chuveiro, fazia de conta que estava tomando banho, né? Aí ele ligava o chuveiro, puxava a descarga, aí eu saía com a toalha, com a toalha no ombro para dizer que eu estava usando o banheiro, né? Que eu estava usando o banheiro. Aí eu pegava, me sentava lá no banco, ficava lá dando um tempo, aí depois eu ia para a rua, né? Eu ia para a rua, ficava andando, vagando na rua. E quando chegava assim, ao meio-dia, fome, sabe, o dia todinho de fome? Sem tomar café, não tinha. E quando chegava a noite, né, tinha um lanche, aí eu ficava olhando o resto de comida em cima das mesas. Nem todos comiam aquele lanche todo, sabe aqueles filhos de papaizinho, aqueles riquinhos que só faz? Beliscar o x-salada, o sanduíche, bota de novo em cima da mesa. Aí eu ficava olhando, eu rodeava. Como o pessoal me conhecia, eu tinha vergonha de pedir, eu tinha vergonha de pegar, né? Aquele x-salada inteiro, só mordido a ponta do x-salada. Aí eu pegava, eu rodeava a mesa, ficava olhando a barriga doendo de fome, né? E aí assim eu passei mais ou menos uma semana assim, né? Até que apareceu uma colega minha, que morava junto com a minha irmã, né? Ela disse, olha, ali embaixo tem uma residência que o dono de lá, ele paga R$1. R$1 para matarem pato, tratar pato. Aí eu digo, bom, para quem está na rua, está passando fome, eu vou para lá. Né? Eu vou para lá. E aí então eu fui atrás. Aí ela me apresentou para o dono da mansão, uma mansão muito grande, ele era um grande empresário em Manaus. Aí ele me aceitou lá e eu matava pato. Fui tratar pato por R$1. Cada pato. Era uma briga. Quando chegava a caixa de pato, corria todo mundo para cima das caixas para pegar os patos para abater e despenar, né, o pato para coisa. Aí quando foi um dia, eu passei mais ou menos um mês assim, nessa situação. Mais ou menos um mês assim. Aí eu fui me esconder, para mim não dormir mais na rua. Aí eu me escondia dentro da garagem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Sempre foi muito fácil de fazer amizade. Já fiz amizade com a zeladora na verdade, ela era a governanta, né? Barão tem governanta, né? Isso. Ela era a governanta da casa, da família. Aí eu fiz amizade com ela, ela disse, olha, eu contei minha história para ela, falei para ela o que estava acontecendo. Ela disse, olha, Anderson, o que a gente pode fazer, tem a garagem, tu pode dormir na garagem. Pense numa garagem suja, feia a garagem, né? Cheia de rato, de pneu velho. Aí eu até a minha rede, a gente tinha um horário, a filha do patrão, ela saía às 5 horas da manhã a gente não dormia, a gente passava a noite, porque a gente tinha medo de qualquer hora e momento eles chegarem na garagem para tirar o carro, para alguma coisa, a gente tinha que estar lá dentro, se escondia. Aí eu atava a minha rede, o rato passava, ele corria, ele fazia a minha... Fazer aquele barulho de rato, isso, né? Ele já usava a minha rede como ponte, né, para atravessar de um lado para o outro, né? Aí o rato passava em cima da minha rede, eu me assustava, eu digo, meu Deus, e o rato corria. Então a gente vivia essa situação. Aí quando foi um dia, quando não tinha pato para matar, a gente tinha que ir embora. E quando foi um dia eu fui lá para a praça onde eu ficava. Aí eu sentado no banco da praça, né? No banco da praça, até meio assim, mas é coisa do passado, né? Aí eu me lembro, quando foi um dia, eu me lembrei ouvindo aquela música do Bruno e Marrone, né? Seu guarda, não sei o quê. Né? Eu me lembrei dessa música quando eu morava, fiquei na praça, eu sentado no banco da praça lá sozinho, chegou uma amiga da minha irmã, né? Uma amiga da minha irmã que
que visitava lá minha irmã, ela não morava junto com a gente na época, né? Naquela vila. Ela só era amiga da minha irmã. Aí ela ia passando, ela me reconheceu. Aí ela disse para mim assim, tu não é irmão da Alessandra? Eu disse, sou. O que tu faz aqui? Eu digo, não tem para onde morar, eu tô aqui. Cara, tu tá na rua? Eu digo, tô. Eu vou te ajudar. Ela falou para mim, eu vou te ajudar. Aí eu olhei para ela assim, como eu vou alugar um quarto para ti. E ela pegou e me tirou da rua, alugou um apartamento, na verdade foi um apartamento, alugou um apartamento, me colocou no apartamento, né? E eu saí da rua, né? Graças a Deus. Graças a Deus eu saí da rua, aí ela pegou e a minha vida começou a mudar, Mili. Eu posso ver assim que Deus ele já começou ali a traçar a minha vida, né? Já começou a traçar a minha vida. Como eu te falei no começo, eu trabalhava na igreja católica, eu fui líder de adolescente, eu celebrava missa na igreja católica. Né? Eles mantinham o senhor, recurso financeiro e tudo mais? Eu recebia uma quantia, né? Eu trabalhava mesmo, ganhava um salário mínimo. Na época era 300 e alguma coisa o salário, né? Era 300 e alguma coisa o salário, eu ganhava para isso, né? Só que a minha aula na igreja católica era voluntária, né? Era coisa voluntária que te fazia por amor, né? Ao trabalho católico. Entendi. Só que eu ganhava como jardinagem, trabalhava como jardineiro, cuidava da área do jardim da igreja, mas a aula era voluntária, né? A gente tinha um grupo de voluntários. Então eu já celebrava missa, eu trabalhava celebrando missa da manhã, né? E o padre se admirava da minha maneira de pregar, da minha maneira de explicar a palavra. Ele olhava para mim e dizia como é que... Então, dava mais gente na missa do adolescente do que na missa do padre, né? O padre, o que é que tu tem? Eu digo, não sei. Né? E eles gostavam. E quando eles anunciavam que era eu que ia pregar, né? Porque tinha vários pregadores, dirigentes de culto, né? Aí quando eu anunciava, olha, agora vamos... Ouvi a mensagem com Anderson, aí todo mundo aplaudia aquela coisa, eu digo, meu Deus. Né? Então, quando eu vim para Manaus, passei por essa situação toda, né, do abandono, né, passei a morar na rua, praticamente eu fui morador de rua, né, fui morador de rua, e de lá conheci essa jovem, né, que me tirou da rua. Ela não vivia com homem, ela gostava de mulher. Sim, era homossexual, né? Isso, ela gostava de mulher, então ela alugou esse apartamento ela passava o dia fora, ela e a namorada dela, e elas só vinham uma vez por semana, era eu que cuidava, entendeu? Era eu que cuidava do apartamento. Então ela me tirou da rua, alugou esse apartamento para mim, me deu um lugar para me morar, né? E aí, só que não foi assim, ela não me bancou, ela disse, não, eu vou te ajudar. Ela perguntou se eu tinha carteira de trabalho, me ajudou a tirar meus documentos, eu só tinha identidade, né? E o título. Aí ela me ajudou a tirar meus documentos, carteira de trabalho, me ajudou a conseguir um emprego. Eu fui trabalhar no centro, né? Lá no Bate-Palma, né? E aí, com o passar do tempo, né? Fui pagar meu próprio aluguel. Eu cheguei com o Ed e digo, olha, eu sempre fui assim, eu nunca gostei de viver dependente dos outros. Eu sempre tive aquela coisa de conquistar o que é meu, né? Aí eu cheguei com ela e disse, olha, eu vou para outro lugar, conheci uma tia, encontrei, na verdade, uma tia minha, depois de muito tempo aqui em Manaus, encontrei essa tia me ofereceu casa, e eu fui morar com a minha tia, saí da onde eu estava, não pagava nada, né? Fui morar com a minha tia, cheguei lá, a gente pensa que morar com um parente vai ser diferente, né? Não, morar com um parente você vai ser empregado do teu parente, porque o teu parente, eu já preguei uma vez sobre isso, que parente, o amor que é do filho dele, ele não vai compartilhar contigo, o amor que é do filho dele é do filho dele. A comida que é do filho dele é do filho dele. Você vai ter que te virar, né? Então, eu fui morar com a minha tia. Aí eu fui passar a ser empregado da minha tia. Eu tinha que cuidar dos filhos dela, eu tinha que cuidar da minha avó, que era já uma senhora idosa. E o negócio começou a desandar. Digo, meu Deus, o negócio né? Aí de lá eu saí da casa da minha tia. Digo, então eu vou morar sozinho. Já estava trabalhando e fui morar sozinho. Paguei um quarto para mim, de solteiro, que aqui em Manaus tem muito isso, né? Quarto de solteiro, e fui morar nessa vila sozinho, pagando meu aluguel, conquistando o que era meu, né, buscando atrás do que era meu. Né. Aí eu fui fazer amigos. Né, fui fazendo amigos, como eu falei para você, sempre foi muito fácil de fazer amigo. E no começo eu fazia amigos que não eram saudáveis, eram amigos mesmo.
entendeu? Mas era amigo de festa, amigos de bebedeira, aquela coisa. O dinheiro que eu pegava era para bancar a alegria dos amigos, né? A alegria dos amigos. Então, aí eu comecei a viver uma vida, tipo assim, de perdição mesmo. Perdição mesmo. A gente ia para festa, a gente ia para os bares, beber, passava a noite. Quando eu recebia meu salário, eu já tirava a parte do aluguel e a parte da festa. Uhum. Já tinha aqueles amigos, olha, não, a gente ia para a festa, já tinha a parte da festa. No outro dia eu estava com fome. Acabava o dinheiro da festa, no outro dia eu estava com fome, né? Porque eu gastava todo o meu dinheiro com aquilo que não era agradável, né? Com festa. E passou-se um tempo, eu conheci uma pessoa, né? Fui viver um tempo com ela, e de lá eu voltei, né, para o lugar, não deu certo, eu voltei para o lugar de onde eu estava, né? Lá para a vila onde eu morava, já ali na Vila Betel, ali na Joaquim Nabuco, né? Na Joaquim Nabuco. Aí começou um tempo, o pessoal começou a me procurar para me evangelizar. Primeiro foi da Universal, não deu certo, porque eu não tinha muito dinheiro para estar ofertando, né? Não deu certo, né? Não tinha muito dinheiro para estar ofertando. E quando depois fui para a igreja adventista, também não deu certo, porque não podia trabalhar ao sábado. E eu, assim, quando eu era católico, eu tinha raiva de crente. Na época a gente não chamava só crente, era protestante, né? Uhum. Era protestante. Sim. Na época era protestante, era o povo barulhento. Eu dizia que eu tinha raiva de crente, que se eu fosse milionário eu ia matar os crentes. A minha vontade era jogar na Mega Sena para ganhar, só para mandar matar crente. Olha o que eu ia fazer. Eu ia fazer um favor a Deus. A Bíblia diz que quando um justo morre, né, é um favor que se faz a Deus. Quando alguém mata um justo, é um favor que se faz a Deus, né? Porque Deus não mata o justo, né? Uhum. Ele espera que o justo descanse para se encontrar com ele, né? Então eu tinha muita raiva. Aí o pessoal da Universal começou, né? Aí eu fui para a Universal, cheguei lá, não dava, porque era muito, né? Muita oferta, era muita coisa, aquilo não entrava assim dentro de mim, entendeu? E aí eu fui para a Adventista, passei um tempo na Adventista, e quando foi na Adventista não dava, porque quando chegava na sexta-feira tinha que parar. E como eu trabalhava, então não tinha como chegar com o meu patrão e desafiar ele, olha, eu não posso vir sexta-feira, porque não posso vir no sábado, porque eu sou evangélico, né? E a minha religião não permite que eu trabalhe. E tinha essa restrição. Na época tinha essa restrição. Quando você ia fazer uma entrevista, estava lá, você é evangélico, qual é a sua religião? Porque eles bloqueavam. Quando era religião, né, da Adventista, eles bloqueavam, não contratavam. Porque eles já sabiam desse histórico, né? Uhum. Então, aí passou seu tempo, eu fui começar sendo evangelizado, né? Evangelizado. E eu comecei a gostar da igreja evangélica, né? Aí a minha vida começou a desandar, Mili. Começou a desandar. Nada dava certo para mim. Tudo que eu queria conquistar não dava certo. Era uma coisa que o dinheiro que eu ganhava era só para bebida, para agradar os amigos, né? Agradar os amigos. Amigos, né? Entre aspas. Entre aspas, né? Aí eu peguei e com o tempo eu encontrei um irmão meu, né? Um irmão meu. Aí ele descobriu onde eu estava morando, aí ele mandou me buscar para morar com ele, né? Para ir morar com ele. Antes disso, eu já trabalhava no CO, né? Antigo CO, ainda tem aqui em Manaus ainda. Trabalhava lá. Aí ele disse, olha, vem morar perto de mim. Ele estava na igreja, né? Estava na igreja. Aí ele mandou me chamar, me buscar e fui morar com ele. Ali na Rua do Cruzeiro, ali perto da Betânia, na rua. Vim para lá para morar com ele. Aí ele me levou para a igreja. Só que eu tinha uma coisa comigo, eu era fanático. Não era por time. Eu era fanático pelo garantido. Era fanático. Boi garantido. Boi garantido. E eu tinha coleção, né? Coleção das coisas do garantido, camisa, CD. Eu tinha coleção, chapéu, tudo. Onde tinha uma festa do garantido eu ia, né?
Onde tinha uma festa do Garantido eu ia. E eu procurava ensaiar As coreografias. as coreografias. Eu procurava ensaiar até a voz do Davi Assayag, né? Eu queria ser a garganta de ouro, né? Junto com junto com o Davi Assayag, né? Eu era fanático pelo. Então aí, quando eu fui para Betânia, vim morar na Betânia, o meu irmão me levou para a igreja, me convidou para ir para a igreja, fui lá. E eu sentei lá atrás, desconfiado, com uma camisa do Garantido, né? Garantido, que tinha um chifre que ela batia aqui no meu ombro, né? Cabeção do Garantido e o chifre batia no ombro. Eu sempre digo para os irmãos que eu tenho bucite no ombro porque o chifre do Garantido ele ficava aqui embaixo do meu ombro. Né? Chegou a machucar o ombro. Machucar o ombro, porque quando batia a palma, o chifre ficava debaixo do ombro. Então, aí eu sempre brinco com os irmãos assim. Aí foi quando eu fui para a igreja, né? Eu não entendia de revelação, só sei que naquele dia uma pregação que me fez desabar. Sabe? Deus, o pastor pregando, ele falava sobre vida de derrota, sobre vida que não dava certo, já tinha tentado todas as formas, já tinha lutado, a família estava destruída, e eu já tinha uma filha na época, minha filha mais velha, né? Uhum. Eu já tinha ela, e ela tinha ficado para trás, a mãe tinha levado a minha filha. E o pastor começou a falar sobre isso, sobre essas coisas. E eu comecei a desabar. Aí ele começou a dizer, Deus quer mudar a tua história, Deus quer te tirar desse sofrimento, Deus ele quer te tirar dessa solidão. Eu digo, meu Deus. Aí chegou a hora do apelo, eu não entendia de nada, eu estava ali. Aí eu fui lá para frente, ele chegou na hora dele, perguntou, quem quer receber oração? E eu levantei para receber uma oração. Isso já, eu acho que em 96, né? Eu já acho que em 96. Aí eu fui lá para frente. Não fui com a intenção de aceitar Jesus, de me entregar a Jesus. Não foi. Eu fui somente para receber aquela oração, né? E quando eu cheguei lá na frente, eu me lembro até hoje, a irmã Rita, né? A irmã Rita, ela chegou, botou a mão assim no meu peito. Quando ela tocou no meu peito, meu amigo, era como se a mão dela tivesse entrado dentro do meu coração. Meu coração disparou. Muito dolorido, né? Isso. Com os problemas da vida, o abandono, etc. Eu entendo. Aquela angústia, entendeu? Parece que você tá sendo sacudido, tá sendo limpo, sabe? Aí quando ela colocou a mão sobre o meu coração, sobre o meu peito ali, aí eu desabei mesmo. Aí ela perguntou para mim, ela chegou perto de mim assim, ela chegou comigo e perguntou para mim assim, você quer aceitar Jesus? Eu disse não. A boca dizendo não, mas a cabeça parece que pegaram assim a cabeça aqui, tu vai aceitar. É o Chaves, né? Não. Mesmo assim, mas não. Foi real mesmo. Não, eu balancei a cabeça. Me lembro até hoje. Mili, quando eu cheguei, terminou o culto, sabe, fui para minha casa. Cheguei em casa. Aí meu irmão, feliz da vida, né? Feliz da vida. Ou se eu falar alguma coisa a mais, você me... né? Feliz da vida. E quando foi de manhã cedo, a minha casa, sabe uma vida de escuridão? Até dentro de casa, a casa era todo escuro, meu quarto era escuro. Aí quando foi no outro dia, na segunda-feira, eu estava de folga na segunda-feira. Aí eu peguei, amanheci o dia com aquela paz, aquela alegria radiante, algo assim sobrenatural. Sabe, sobrenatural mesmo. E eu peguei, eu não tinha louvor, né? Não tinha louvor, tinha um som, tinha CD, Zezé de Camargo e Luciano, Daniel, Leonardo, Chitãozinho e Chororó, né? Tinha aí. Só os melhores. Só. Sabe aquele cara que gostava de sofrer, ouvir essas músicas? Tem gente que pensa que ouve essa música para ser feliz, né? Não. Quem ouve essas músicas é para chorar, é para sofrer. Para sofrer mesmo, né? É antiga sofrência, né? O cara diz assim, eu ouço essa música porque me traz não sei o que. Não, é sofrência, é para sofrer mesmo. É para o cabra sofrer. Tem gente que diz assim, eu ouço porque eu me sinto bem. Não me sinto bem porque ele está sofrendo ali, lembrando do passado. Sim, está lembrando das dores do antigo relacionamento. Meu Deus, é forte. Né? Aí eu peguei, estava tão feliz, né, nesse dia aí. Eu limpando o quarto, me acordei cedo, abri a janela, digo, agora eu vou dar a faxina. Assim como o Espírito Santo, ele deu aquela faxina dentro de mim,
Deu aquela limpeza dentro de mim, tirou aquela dor, tirou aquela tristeza, aquele sofrimento, tirou tudo isso. Agora eu vou tirar esse lixarado dentro de casa. Era feio meu quarto. Sabe? Era feio, era sujo mesmo. Aí eu peguei, abri a janela, abri a porta, liguei as luzes, tudinho, peguei a vassoura e comecei a varrer. E eu queria, sabe, assim, expressar aquela alegria. Aquela alegria. Aí quando eu chego, eu botei meu som, eu botei Daniel para tocar. E alto. Bem alto. Né? Botei lá e Daniel cantando. Um dia você vai procurar por mim, não sei o quê. Né? Eu já estava... Bom, se ela ia procurar, eu não sei. Mas que eu já estava livre, eu já estava. A libertação veio completa. Eu já estava dando um sinal. Um dia iam me procurar, não iam mais me encontrar. Porque eu não... Aí eu peguei, quando eu cheguei lá limpando a minha casa, meu irmão chegou batendo na porta. Batendo na porta. Aí eu corri, eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Eu cheguei lá, era meu irmão. Ele com o olho arregalado. Meu irmão, tu não aceitou Jesus ontem? Eu digo, sim, eu aceitei. E aí? Tu não pode mais ouvir essa música, porque essa música é mundana, não sei o que. Eu digo, ninguém me fala nada, eu estou feliz da vida, né? Escutando o Daniel, expressando a minha alegria. Foi a sogra dele que mandou ele lá, né? Que eu morava atrás da casa dele, né? Grudado, olha, perturbando a irmã com... Oh, meu Deus. Aí ele pegou e foi lá e bateu na porta. Aí, então, depois que eu fui entender, eu tive que não era mais permitido, não era mais esse tipo de coisa que... Não é prudente, né? Isso, né? Porque a gente aceita Jesus e muitas das vezes não tem ninguém para nos... Hoje a gente tem a consolidação, né? Não era falado isso antigamente. Não era falado. Não era. Era aquela coisa. Tu aceitou, te vira, meu amigo. Te vira. É Bíblia e oração. Isso. Eu lembro. Se tu quer aceitar, se tu quer seguir a Cristo, tu vai ter que correr atrás da tua salvação. Exatamente. Entendeu? Então, eu tive essa oportunidade, porque quando eu cheguei na igreja, estava começando, né, essa visão de consolidar, de ajudar mesmo, porque precisava disso, né? E quando foi um tempo, ela teve que ser, hoje ela está na glória com o Senhor, né? A irmã Graça. Irmã Graça, meu Deus, isso, uma bênção, gente. Mulher, você ainda passou pela mão dela ainda. Passei. Né? Uma amorosa isso, e rígida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, era uma mulher de oração e ela chorava por ti. Ela era aquela de chorar pela tua alma, de amor mesmo e pagar preço, né? Então, a minha conversão foi assim, né? Então, eu tive essa pessoa para me consolidar, para me ajudar, para me ensinar. E todo dia de manhã ela fazia comigo o devocional, né? Amor mesmo. Por almas, né? Isso. Ela pegava quando eu acordava, Miller. É tão diferente. Sabe? É tão diferente. A paz que a gente sente quando você aceita Cristo é uma paz que intercede, né? O que a Bíblia fala, né? Excede todo o entendimento. Excede, né? Então você não tem mais aquela preocupação, aquela coisa que você, aquela tristeza, você quer fazer as coisas com peso, a coisa com angústia, não tem mais isso. Aquele aperreio na mente, né? Não tem. Então, quando era de manhã cedo, antes de ir para o meu trabalho, sério, antes de ir para o meu trabalho, meu café já estava pronto. Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, não era dever dela, sabe? Então, quando eu chegava de manhã, que eu ia tomar, antes de ir para o meu trabalho, eu passava lá, a Bíblia já estava aberta, o café já estava ali, entendeu? A minha roupa já estava passada. Sério, era como se fosse mãe mesmo. Mãe. Então eu fui adotado por ela, pela irmã Graça. Então a minha roupa estava passada para mim ir para o trabalho, o café estava pronto, a Bíblia já estava ali. Sente aqui, ela dizia para mim, sente aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Ela lia a Bíblia comigo. Meu Deus. Entendeu? Eu lia a Bíblia comigo e ela me explicava. Eu ia para o meu trabalho feliz da Bíblia. Mila, eu ia para o trabalho andando, eu ganhava vai transporte. Mas como eu trabalhava ali na Cachoeirinha, eu ia para o trabalho e sempre pensei que eu ia carregado pelos anjos. Leve. Eu trabalhava o dia todinho sorrindo e tinha gente que chegava comigo no supermercado, eu trabalhava no açougue, e que tanta felicidade é essa, você nem sabe, não sei nem como te explicar. Mas Cristo, ele mudou a minha história, sabe? Eu trabalhava feliz no açougue, atendia. E muitas das vezes os clientes dizendo, eu gosto de vir contigo porque aquele só vive mal-humorado, aquele ali só vive com a cara amarrada. E as pessoas iam comigo, sabe assim, é uma coisa que
transpassava para outras pessoas, transmitia, na verdade, para outras pessoas, sabe? Então eu tive essa oportunidade de ser consolidado, né? Aí foi quando Deus mudou a minha vida de tal maneira mesmo, né? Que até hoje, né? Até hoje eu tenho essa paz dentro do meu coração, né? E aí, com o passar do tempo, eu continuei frequentando, eu ia para o meu trabalho, eu saía do meu trabalho direto para a igreja. Sabe o que é? É vontade de conhecer cada dia mais, de buscar. Ali Deus, ele já estava colocando dentro do meu coração o meu chamado, dentro do coração. Eu só queria ser evangélico, nada mais, né? Só queria ser evangélico, mas Deus, eu comecei na igreja evangélica sentando lá no último banco. Aí quando foi na terça-feira eu sentava lá atrás, aí quando foi na quinta-feira eu já fui sentar ali no meio, né? E quando foi no domingo eu já estava lá na frente. Já estava lá na frente, né? É como dizer assim, daqui tu não sai mais, né? Eu já estava lá na frente, né? Sentar na frente. E eu comecei a ver, né, o batismo com o Espírito Santo, ver aquela coisa. Então tudo aquilo me chamava atenção, né? E vi os irmãos rodando, vi os irmãos correndo dentro da igreja e falando aquela língua, né? Eu falei, meu Deus, que língua é essa? Grudava no cérebro. Uhum. Eu ia para casa escutando aquela língua estranha, né? E eu digo, será que um dia eu vou chegar a falar, né? Chegar a falar? E quando foi um dia, no culto de terça-feira, eu comecei a sentir um queimar no meu rosto, né? E quando foi na hora da oração, o pastor chamou todo mundo para frente e de repente desceu como se fosse um tubo. Eu me lembro até hoje, como se fosse um tubo. Entrou sobre mim. Você teve essa visão? Eu tive essa visão, como se fosse um tubo entrando no meu corpo, assim, cobrindo o meu corpo. Uhum. Sabe, aquele fogo veio, meu rosto começou a pegar fogo. E quando eu vi, eu não suportei. Tem gente que pergunta, sabe, isso não existe. Existe. Existe porque quando você se doa para o Espírito Santo, ele se apodera de ti. Diz a palavra do Senhor. Uhum. Sabe? Ele se apodera de ti. Ele se apoderou de Sansão, ele se apoderou de Saul, ele se apoderou de Davi, né? E hoje se apodera daqueles que querem ele, né? Daqueles que querem ele. Então, quando foi no culto de terça-feira, eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado, mano, daí ninguém me segurava mais. Sabe? Não me segurava mais. Eu estava na oração das 3, eu estava na oração das irmãs, na consagração das irmãs, eu estava no culto à noite, eu estava na vigília meia-noite, eu estava, sabe, meio para quem tinha raiva de crente. Para quem queria ganhar na Mega Sena para matar crente. Para matar crente. Né? Então, aí quando foi... Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Não perdia nenhum culto. Eu saía do meu trabalho direto para a igreja. Chegava com o pé doendo, que a gente passava o dia em pé no açougue. Aí eu chegava lá na igreja, eu nem que seja para receber o amém, mas eu chegava, sabe? Aí quando foi um dia eu cheguei tão cansado que eu sentei na cadeira e me joguei para trás. Aí o porteiro chegou comigo e fez uma massagem aqui no meu ombro. Aí ele chegou perto de mim, um grande amigo meu, né? O Railton. Chegou a conhecer o Railton? Não, cheguei a conhecer não. O Railton. Aí ele disse, irmão, relaxa. Eu olhei para ele assim, digo, se eu relaxar, eu vou pro mundo. Deixa eu ficar quietinho. Eu brinquei com ele, né? Se eu relaxar, deixa eu ficar quietinho aqui. Aí ele bateu no meu, tá bom, então fique aí, quieto. Ele foi lá para a porta. Sabe, Emília? Então, a minha conversão foi assim, a minha trajetória, eu passei por esse sofrimento, como eu tinha tudo. Sabe, eu tinha tudo. Quando eu trabalhava na igreja católica, não faltava nada. Eu não sabia o que era ter fome, eu não sabia o que era ter despesa, nada, porque toda a igreja católica pagava, tudo. Mas tinha algo de diferente, sabe? Eu não me via como... Eu ia ser padre, sabe? Já estava lá o meu nome, né? Quando eu ficasse de maior, eu ia para Belém, porque o seminário era em Belém. Eu digo, não, eu vou ser padre, né? Aí com certeza o nosso Deus olhou lá do céu, padre, não. Nada contra, tá? Pelo amor de Jesus Cristo.
Padre não. E eu fui, né? Meu nome estava lá já para ir para o seminário de Belém, para ser padre. Até quando eu estava na igreja, lá na igreja mãe, né? Que é a Assembleia de Deus. O pessoal ainda olhava para mim e dizia assim, ei, seu padre, né? Porque eu ainda me vestia como padre. Uhum. A calça por dentro da camisa, aquele cinto aqui, né? De sandália de dedo, ainda me vestia como... Aí, as pessoas não deixavam passar. E aí, padre? Era. Aí o pessoal dizia assim, aí o meu pastor dizia assim, quando é que tu vai perder esse costume de padre? Quando é que tu vai perder esse costume de te vestir como padre? Aí um dia eu peguei, pronto. Aí um dia eu fui porque os padres têm esse costume de vestir, né? A calça, né? E botar a camisa por dentro, e botar o cinto, sandália havaiana, né? E graças a Deus que Deus foi tirando. Mas antes disso, eu tinha um negócio quando eu saí da Universal, quando eu passei um tempo na Universal, eu fui para a Assembleia de Deus, que eu ia orar. É interessante como a gente copia as coisas, né? Eu orava que nem Edir Macedo. Aí, às vezes, a irmã que me discipulou, ela dizia que eu ia orar, né? Eu orava alto, né? Orava alto. Oro até hoje. Aí ela dizia assim, olha, Edir Macedo já está orando. Eu orava, meu Deus, é meu pai. Né? Edir Macedo já está orando. Né? Então, Miller, a minha conversão foi assim. Né? Das ruas para a igreja. Isso. Uma coisa que me chamou, quando eu estava na igreja católica, né? Estava na igreja católica, uma certa vez eu cheguei, eu estava lendo, eu tinha que ler a Bíblia, né? Para passar para alguém, para dar o estudo na missa, né? E quando foi um dia, eu lendo um salmo, se eu não me engano, o Salmo 115, né? Que diz assim, não a nós, Senhor, não a nós. E aí chega naquela parte onde os seus ídolos são feituras de mão de homem, né? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, né? Mas não ouvem, tem mão, mas não apalpa. Eu fui lendo detalhe por detalhe, sabe? Detalhe por detalhe. E tem pés, mas não andam. Eu fiquei olhando, e quando foi um dia eu entrei dentro da igreja com aquele salmo na minha cabeça, e eu fiquei olhando para as imagens, Digo, Deus, isso aqui tudo, essa passagem está se referindo a essas imagens. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E lá no Pará eu já era procurado, tá? Já era procurado. Tinha... não sei se a esposa vai, mas ela vai já... Ela vai levar. É muito tempo já, né? Vai levar. A filha do pastor da Assembleia de Deus, quando eu andava na rua, né? Que eu ia na rua, ela mexia comigo. Eu digo, se eu for namorar com essa menina, eu vou ter que ser crente, né? Eu não quero. E ela me perseguia porque ela queria namorar comigo, né? Eu sempre fugia, né? A Assembleia de Deus lá era fervorosa. É fervorosa no Pará até hoje. Até hoje. Até hoje é fervorosa. Então, quando eu vim para Manaus, não teve escapatória. Quando Deus te chama, não tem escapatória. Sim. Entendeu? Quando você tem um chamado, não tem para onde você fugir. Né? Não tem para onde você fugir. Então, a Bíblia diz que, para onde eu irei? Né? Para onde eu irei? Né? Se eu for para o fundo do mar, lá tu estarás. Mais para o fundo dos mares, né? Se eu botar minha cama no Seol, lá tu estarás. Se eu for às alturas, lá o Senhor estará. Então, para onde eu vou fugir? Não tem como fugir. Quando Deus ele te chama, quando você é escolhido, você não tem, pode tentar fugir. Ele vai te buscar lá onde você está. Sabe? Então, eu vejo assim que eu já tinha esse chamado na minha vida de ser evangélico, de ser cristão. Entendeu? Eu já tinha chamado. De tanto eu perseguir os crentes, tu gosta de perseguir, né? Tu gosta de jogar ovo, né? A gente jogava ovo. Antigamente tinha isso, né? Era. Eu lembro que lá próximo da Betânia 5, hoje não existe mais a Betânia 5, né? Que nós éramos, né, da mesma igreja. Quando eu era criança, nós éramos da mesma igreja. Hoje somos de igreja diferente. Mas eu lembro que nessa época, gente, isso é muito engraçado de contar. Tinha vizinho que jogava pedra em cima da igreja. Em cima da igreja. Pedra, água. Batia, aí discutia.
às vezes ia pra frente da igreja, aí o que acontecia? Gritava lá, ei, seus crentes, não sei o que, mas lá, e pá, hoje em dia... Né? Então, eu fazia isso. Na minha juventude, eu fazia isso. Né? Jogava, quando começava o culto de rua, lá na minha rua, quando começava, a gente já... Olha, hoje tem culto de rua, a gente já ia nos galinheiros. A gente ia nos galinheiros, pegava os ovos choco pra jogar nos crentes. É mesmo, pastor. Pra jogar nos crentes. Aí a gente guardava, quando chegava a hora do culto, quando o irmão começava a orar, pô, fedia, aí isso acabava. Misericórdia. É. Aí assim mesmo eles continuavam lá e dando glória a Deus. Digo, eles não param, não. Ó. E aí a gente era perseguição. Aí, lembra de Paulo? Se eu não me engano, é Atos, capítulo 6, ou é o capítulo 9, a convenção de Saulo. Né? Saulo, aí ele diz assim: o perseguidor vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Aí tu pensa no cabra. A minha esposa, a pastora Karina, né? Ela diz, mano, o que acontece contigo? Que por onde tu passa é uma perseguição pro teu lado. O pessoal, né? Onde tu passa? Eu digo, não sei. Aí eu me lembro de Paulo, porque Paulo ele fazia isso. Né? Paulo ele fazia isso, ele perseguia os cristãos. Então quem persegue os crentes, quando ele aceita Jesus, ele vai ser perseguido, ele vai ficar, meu Deus, tanta perseguição. Consequência. Né? Perseguição, porque eu sou perseguido, não sei o quê. Né? Ah, tu lembra o que tu fazia? Pois é. Aí a Bíblia diz, duro será contra ti agora, né? Duro será contra ti relutar, né? Contra os arguilhões, né? Então, aquilo que você fez lá atrás, você vai passar, porque é a lei, né? É a lei da semeadura, né? Lei da semeadura. Então, mas graças a Deus que Deus teve misericórdia da minha vida, né? Até hoje eu brinco com meu irmão, né? Que eu digo para ele que ele é um sem vergonha, né? Porque isso fez me levar para a igreja, né? Isso fez me levar para a igreja. Quando eu aceitei Jesus, ele saiu, né? Ele saiu, se afastou. Não vou dizer que ele está desviado, porque isso não é uma palavra correta, né? Ele se afastou e está praticamente 20 e poucos anos afastado da presença de Deus. Poxa vida. Né? E eu digo para ele que eu sou evangélico por culpa dele. Eu digo que eu sou crente por tua culpa, porque foi tu que me levou, digo para ele. Eu brigo com ele, né? Porque foi tu que me levou. Se tu não tivesse me levado, eu estaria tá lá no mundo, eu digo para ele. Né? Então ele me levou e hoje ele vai estar com... Mas eu sempre digo para ele, eu ligo para ele, eu aconselho ele, né? A ele a voltar, a ele retroceder para a casa do pai, né? Voltar para a casa do pai, né? Então hoje, Milho, hoje eu tenho mais ou menos 23 anos de convenção. Né? Glória a Deus. Eu nasci, evangelicamente falando, nasci na Assembleia de Deus, né? E passei mais ou menos 10 anos, né, na Assembleia de Deus, mais de 10 anos na Assembleia de Deus. E fui líder de jovem na Assembleia de Deus. Fui missionário, fiz missões pela Assembleia de Deus. Morei no interior, né, fazendo a obra de Deus, né, para a glória de Deus. Né? E hoje nós estamos já como pastores. Hoje eu tenho 3 anos de pastores. Fiz 3 anos esse ano de pastores. Para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Né? Hoje, depois dessa luta toda, eu sempre digo uma coisa, que tem uma passagem na Bíblia que Paulo ele fala em Filipenses, se eu não me foge a memória, Filipenses ou Colossenses, ele diz, de tudo eu já fui experimentado. Por tudo já fui experimentado. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, e também eu sei o que é não ter nada, né? Então eu já passei por tudo isso, né? Eu sei o que é sofrer, passar fome, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é dormir na rua, eu sei o que é não ter um amigo para te estender a mão, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser desprezado. Eu sei o que é você viver na solidão e não ter ninguém para desabafar, a não ser o Espírito Santo, para te ouvir, a não ser o Espírito Santo, né? A não ser. Então,
E teve uma época que é muito interessante. Nós temos até uma base bíblica para isso. José, né? José, ele foi um sonhador. Então, quando eu via nos testemunhos, né, nos vídeos, naquela época era fita cassete, né? Fita cassete, né? Existia DVD ainda, era fita cassete. Aí a gente se juntava, né? E ia ver aquelas pregações lá de hoje, que é um dos maiores congressos, que é Camboriú, né? E a gente ia ver aqueles pregadores. Então eu comecei a sonhar com isso. Né? Com Camboriú. E a chama da missão ardeu no meu coração. Eu não queria ser pastor, tá? Não queria ser pastor, eu queria ser missionário. Nosso querer nunca é o querer de Deus. E aí eu peguei e chamei o meu ex-pastor, na época ele era dirigente, e sentei com ele, antes da escola bíblica dominical, sentado com ele, eu disse, sabe, não vou falar o nome por ética, né? Por ética. Claro. E eu contei para ele meu sonho de ser missionário, né? De ser missionário. E falei para ele que eu queria, né? Fazer missão, eu queria sair por aí levando mas tudo legalizado, tudo. Ele disse, não, que isso, eu vou te apresentar o nosso pastor de área. Eu vou te levar, né? O teu pastor de área. Vou mandar fazer a tua carta de recomendação e eu vou mandar para ele. Segunda-feira eu mando para ele. Poxa. Super apoiou. Super. Na hora lá. Aí a gente evangelizava, a gente tinha um grupo de evangelismo de rua, né? Que é muito louvável. Pena que poucos hoje fazem isso, bem pouco fazem esse evangelismo, porta a porta, boca a boca. A gente tinha isso, né? Que um deles é até o seu avô, né? Um deles é seu avô. A gente chama ele carinhosamente de Chiquinho, né? Que é o irmão Francisco, na verdade Francisco. É o Sebastião, né? Pensa no nome para ter nome, né? Sebastião de registro, Chiquinho por mais íntimo, né? Então era ele e o irmão Pio, né? Irmão Pio é uma bênção. Foram assim os meus mentores, né? Isso, entendeu? Que me ensinaram o que era evangelizar. A gente botava a Bíblia debaixo do braço, e depois tinha aqueles que criticavam, né? Bíblia não é requissona, né? Botar debaixo do braço, mas era costume da gente usar a Bíblia, né? Aqui. Não tinha onde carregar, né? Bota assim, aí quando chegava no culto, criticava, tem crente que eu digo, meu Deus do céu, tanta hipocrisia, né? Tanta coisa dentro da igreja. Aí a gente saía, eu, irmão Pio, né? Irmão Júlio também, né? E o seu avô, a gente saía evangelizando. E quando chegava a noite, dá resultado. E quando chegava a noite, estava lotada a igreja. Os visitantes iam para lá, a gente ia buscar, né, os visitantes, e a gente botava eles dentro da igreja, e era uma alegria, era uma festa, né? E todo domingo, nosso evangelismo era quarta e domingo. Domingo, 3 horas da tarde, a gente já estava, saía da escola dominical, só chegava em casa, almoçava, dava aquele sono, e 3 horas da tarde a gente já ia evangelizar. Quando dava 5 horas, 5h30, para as 6 horas a gente saía para ir buscar os visitantes. 7 horas a gente já estava voltando com eles para a igreja, né? Para ir para a igreja. Então a chama começou a arder, né? Eu quero algo mais além, né? Eu quero algo mais além. Aí foi quando eu falei para esse irmão que eu queria ser missionário, né? Se tinha como eu ser consagrado a missionário, se tinha como ele me ajudar a ser missionário, porque ele era próximo do pastor, né? Próximo do pastor. E eu pensava que ele fosse me ajudar, né? E quando foi de noite, né? Quando foi de noite, depois que eu conversei com ele, ele chegou e foi fazer a pregação. Ele, tu sabe que alguém matar teu sonho? Tentar, né? Pelo menos tentar matar o sonho. Eu sentado lá atrás, né? Quando começou a pregação, uma benção, o culto todinho uma benção, e glorificando e adorando. E eu com o coração alegre porque eu ia ser apresentado, né? Meu nome ia para a mesa do pastor diária para ser chamado, né? Para mim ser apresentado quando foi de noite. Meu amigo, a pregação foi só para matar os sonhos de José, né? Aí começou a falar, tem gente que quer ser missionário, não sabe nem andar, né? Não sabe nem falar,
não sabe isso, não sabe aquilo, quer ser missionário, quer ir para a África. Tinha muita gente que sonhava com a África. Sim. Na época, a África era o auge, todo mundo queria ir para a África para ganhar alma na África, porque a África era um país de pobreza, extrema pobreza, né? E a gente via os vídeos, a gente queria ir lá viver. E quer ir para a África, não ganhou nem o seu vizinho. Aí ele usou uma palavra que até hoje eu lembro, essa palavra para mim, ela serve como base, não me serve como sofrimento não, sabe? Me serve como base. Aí ele disse assim, não passa de um arrastador de sandália e quer ser missionário, vive arrastando sandália por aí. Eu digo, meu Deus, em vez de eu sair da igreja, em vez de eu sair feliz, eu saí chorando. Cheguei em casa, morava só, eu tinha comprado uma casa para mim. E eu fui chorar nos pés do Senhor. Eu digo, Deus. Aí no outro dia os irmãos tentando me... Eu fui chorar nos pés do Senhor. Sabe? Na beira da minha cama, de joelho dobrado, falando com Deus, chorando mesmo. Porque doeu. Alguém que disse que vai te ajudar e de repente querer matar teus sonhos. Sabe? E aí, quando foi de repente, eu ali naquela oração com Deus, eu ouvi a voz de Deus, do Espírito Santo. Ele disse, quem te chamou fui eu. Quem te escolheu fui eu. Ninguém vai impedir o teu chamado. Quem te chamou fui eu. Sabe assim, aquilo foi uma... Eu comecei a ir para... Aí, quando foi no outro dia, minha paz estava de volta. Sabe? Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Porque todo dia ele traz uma esperança para ti. Todo dia o nosso amigo Espírito Santo, ele traz uma nova oportunidade. Todo dia o Espírito Santo, ele te traz uma nova história para você começar a lutar de novo, começar a ir para frente. É por isso que ele diz que ele é o Consolador. A palavra de Deus diz que ele é o Consolador. Então, quando foi de manhã, eu fui continuar a lutar. Fui. Aí eu comecei a ir para as campanhas. Eu gostava, e gosto, até hoje eu gosto de campanha. Né? E fui para as campanhas. E lá nas campanhas, Deus começava a usar os pregadores para mim. Sabe? Eu não pedia. Mas ele ia lá comigo e disse, vou levantar a mão. É muito lindo. Hoje a gente não vê quase. Mas isso na igreja. Por quê? Eu acho que de tanto escândalo, né? Tanta coisa que acontece hoje dentro das igrejas que a gente não ouve mais profecia. Infelizmente, algumas pessoas, infelizmente, utilizam dos dons espirituais para arrecadar recursos financeiros, né? Financeiros. Infelizmente. Ele não profetiza mais aquilo que é para ser profetizado. Sim, não profetiza a vontade de Deus, profetiza aquilo que é óbvio, né? Infelizmente. Aquilo que é carro, é casa. Não profetiza mais, Deus tem um chamado para a tua vida. Deus te escolheu, né? Ou Deus te separou. A gente não ouve mais isso. A gente ouve isso, aquela perseguição, né? Essa calúnia, né? Essa miséria, Deus vai te tirar da miséria, irmão. Deus não... Sabe, eu sempre digo uma coisa, que Jesus ele não usou a cruz para nos fazer rico. Jesus ele não morreu por riqueza. Jesus ele morreu para perdoar os nossos pecados. Sabe? Jesus ele morreu para nos tirar de uma vida de escravidão, sim, de uma vida de miséria. Então hoje o que a gente vê na igreja, que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 5, os falsos profetas. Sim. Quais são esses falsos profetas? São aqueles que só alegram o teu ego. Que só alegram o que tu quer ouvir. Eu sempre prego na igreja que tem gente que ele estuda a psicologia para acertar o teu psicólogo, né? É isso? É o psicológico, na verdade, Ele vê tu começar a chorar e, opa, tá chorando, eu vou logo lá. Então, muitas das vezes o cara está precisando de outra palavra. Muitas das vezes a pessoa está em pecado. E ela confronto, né? Isso, ele quer que Deus diga assim, olha, esse mal que tu tá vivendo, muitas vezes ele tá chorando de dor ali porque ele tá fazendo algo de errado. Ele tá chorando ali porque ele quer se arrepender sozinho e não consegue. Sim. Sabe? Aí o cara vem e profetiza só o que alegra o coração do homem. Só emocional, né? Então hoje a gente sente muita falta disso. Eu prego isso na nossa igreja. A gente sente muito falta de quando alguém se levantava em profecia na igreja e diz assim diz o Senhor para ti.
Assim diz o Senhor. Hoje não. Eis que eu te digo. Eis que eu te digo, meu Deus. Entendeu? Eu sou fruto de uma profecia dada. E não foi nem por um pastor, ou então, sei lá, pelo missionário. Foi pelo mais jovem. A jovem cheia do Espírito Santo de Deus virou pra mim e começou a profetizar coisas. E hoje, eu tô tendo frutos de uma profecia de uma jovem. Que a gente nem se fala. Ela deve estar até em outro país agora, né? Mas existiu, é real. Né? Quando vem de Deus, realmente acontece. Não é simplesmente, casa, carro, teu coração. Mano, Deus quer eternidade da sua vida. Eternidade. Então, hoje, as profecias que a gente vê dentro da maioria das igrejas, eu digo para os irmãos lá na minha igreja, eu digo para eles, eu digo, olha, se você quer riqueza, é na outra igreja. Eu digo para eles isso. Você quer carro, é na outra igreja. Você quer conta dinheiro na tua conta, é na outra igreja. Sim. Mas se tu queres a vida eterna, é aqui. Se tu queres perdão dos teus pecados, é aqui. Se tu queres a libertação, é aqui. E não é errado ter essas coisas. Não, é importante não. nós falarmos isso, né, para as pessoas. Para deixar bem claro isso. Deus, ele nos quer bem. Então, se for possível com a sua condição financeira, você ter, e Deus te der a oportunidade de ter recursos financeiros para você ter casa, carro e tudo mais, tenha. O problema é que a galera tá trazendo o evangelho como uma forma de plataforma de alavanque para chegar a esses objetivos. E o evangelho não é isso. Não é isso. O evangelho é cruz. Isso, é bem louvável. Cruz. O evangelho é Cristo. Então, é eternidade. Ele está trazendo isso, reconciliação e perdão. Né? E, infelizmente, isso hoje está bastante extinto. Né? Extinto. É aquela coisa de dizer assim, arrepende-te. Né? É isso que está faltando. Né? Hoje é mais, como eu estava falando, é só, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo, mas e o principal? Que é a vida eterna. É a vida eterna. O principal que é o perdão. O principal que é a reconciliação. E o principal também que é a redenção. Redenção. A redenção. Então o povo está esquecendo do levanta e anda, está esquecendo do arrepende-te. Hoje Atos, né? Hoje as pessoas estão se preocupando mais com coisas materiais. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. E a Bíblia diz também, Mili, que aonde tiver o teu coração, ainda vai estar o teu tesouro. Vai estar o teu tesouro. E a Bíblia diz que se o meu tesouro estiver aqui, o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, o ferrugem vai pegar. Mas são coisas solúveis, né? Isso. Você pode ter hoje, mas a qualquer momento você pode perder. Simplesmente não ter. Não ter. Então hoje as profecias não é mais aquela profecia que é assim, eis que o Senhor te diz, assim diz o Senhor, eu vou te levar às nações para profetizar, como ele disse para Jeremias, eu vou te colocar como profeta das nações, eu vou te colocar como coluna de ferro, que ainda que venham contra ti, né, não vão resistir contra ti, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Hoje ninguém tem mais profetizar sobre um chamado específico. Né? Então, quando eu comecei a ir para a igreja buscar o meu chamado, buscar algo de Deus para a minha vida, era isso. Eu vou te levar, eu vou te colocar, eu vou fazer de ti, eu vou te usar como profeta, eu vou te usar como pregador. Hoje a gente não ouve essas profecias. Então faz falta. Faz falta essas profecias. Isso até na evangelização é essencial, né? É essencial. Porque a gente faz evangelismo com o intuito, né? Pessoas, almas, vidas, né? E hoje a gente quer evangelizar a pessoa falando que vai ficar tudo bem. Olha, vai ficar tudo bem, mas com Deus. A sua vida financeira você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Eu sempre digo uma coisa. Miller, Deus, ele é bem claro. Ele diz que ele não dá o que é santo aos cães. E nem deita as suas pérolas aos porcos. Tu acha que Deus ele vai dar o que é santo para quem não tem compromisso com ele? Se ele vai te dar um carro, ele vai te dar um carro que é limpo. Sim. Entendeu? Para te usar, para que venha a ser a serviço da obra dele. Sim. Se ele vai te dar uma casa,
Ele vai te dar uma casa que é limpa, uma casa que é santa, para te usar em benefício da obra dele. Mila, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu ganhei meu apartamento, né, que Deus me deu um apartamento, eu vim morar no meu apartamento depois, mas quando eu estava lá no interior, eu dizia para Deus, minha oração, Deus, aquele apartamento vai ser para te servir. Para quando meus irmãos do interior, e até hoje, Mila, até hoje, quando vem alguém do interior, onde eu morei, onde eu fiz missão, eles me ligam, pastor, eu posso ir para Manaus, eu estou indo para Manaus, você pode, com certeza, está aberta, sabe? Está aberta. Tem vezes, já ficou de 10 pessoas dentro da minha casa, Miller. Uhum. Porque é algo que te consome, né? Isso. É algo que é uma verdade forte pro senhor, né? Então, quando as pessoas vêm do interior que eles pedem ajuda, não, meu irmão, tá aqui. A casa, muitas vezes eu tiro as minhas filhas de dentro do quarto delas. Vocês vão dormir comigo porque tá vendo o irmão, fulano. Vocês vão dormir lá no meu quarto comigo e os irmãos vão ficar aqui no quarto de vocês. E elas vão com todo amor e todo carinho. E quando dá pra ficar entende também o evangelho, né? Entende. E quando... Porque é isso que a Bíblia diz, que nós temos que ser hospitaleiro. É bíblico isso. Aí tem aquele que diz assim, Deus, se o Senhor me der uma casa, ela vai ser para fazer a tua obra. Quando, irmã, está ocupado. Poxa, irmã, tem gente no quarto, não tem como onde colocar você, não tem onde lhe hospedar. Poxa, mas será que não tem? Não, mas isso aí, biblicamente falando, para mim eu acho uma ilusão. Eu acho que isso é uma ilusão. Você falar, se eu tiver isso, eu vou fazer tal coisa. Mas é ruim. Aquela passagem, aquela parábola que Jesus fala da festa do filho do rei, né? Vão aos lugares e chamem. Aí um começou a dar desculpa. Não, acabei de comprar não sei quantas cabeças de gado. Aí você falou, não, acabei de casar. Aí foi dando desculpas. E olha que interessante, pastor. Essas são coisas que são bênçãos em nossas vidas. Cabeça de gado seria o quê? Negócio próprio, né? Você tem um recurso financeiro a mais. Casamento é bênção. A Bíblia recomenda. E todos aqueles exemplos que eles foram citados lá eram bênçãos do Senhor que qualquer outra pessoa poderia pedir. Só que as bênçãos afastaram aquelas pessoas do casamento do filho do rei. Quem é o filho do rei? Que a gente sabe que é da Bíblia. Né? Jesus, o nosso Senhor. Então, as bênçãos afastaram a pessoa do próprio Cristo. Então, essa é a parábola. Né? E esse negócio de dizer, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer. Mano, não vem comigo, não. Eu tenho Bíblia lá em casa. É verdade. Eu digo porque eu já vi pessoas assim, Senhor, se o Senhor me der um carro, é para tua obra. Quando o irmão está precisando do carro. Irmão, irmão, não dá, eu tô ocupado, eu tô com pressa. Eu quero estar sentado. Não tem. Sabe, Mila? Então, como ainda agora você falou, só para retificar uma vez, a gente não pega... evangelismo, né? A gente tava falando aqui. Acabou. Mas isso faz parte da nossa vida, porque tem gente que pensa que isso é tudo. Que isso é tudo. E muitos pastores esquecem de dizer que isso praticamente é nada diante de nada. Deus. O que Deus quer. Se o pessoal soubesse que é realmente, né? O que Deus quer. Eu prego sobre isso, irmão. Você pode ter, mas não se apegue. Sim. Não bote isso como um tudo na sua vida. O apóstolo, gente, o apóstolo Paulo, eu amo o livro de Timóteo, as cartas de Paulo, onde Paulo diz assim, aquele que tem, faça-se como se não tivesse. Viva como se não tivesse. Porque tem uns que têm, Miller, para querer te oprimir. Para te humilhar, pra né? humilhar, para se expor, para mostrar que ele tem, bate no peito, eu tenho. Aí Deus diz, tu pensa que isso aí é teu? Eu te dei. Lembra de Jó? Deus me deu e Deus tomou.
Tudo vem de Deus, mas o mais importante é a vida eterna. O mais importante é a salvação. O mais importante é você ter paz com Deus. E olha o que a Bíblia diz, né? Nós começamos lá com o evangelismo, lá, né? Mas olha o que Deus diz. Do que adianta ganhar o mundo todo? Do que adianta ter todos os bens? Do que adianta ter todas as riquezas? Do que adianta ter tudo, mas não ter paz? Não ter humildade? Não ter mansidão, não ter compaixão, não ter misericórdia. Né? Do que adianta você não ter nem paz com você mesmo? É por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, que o reino do céu não é comida, não é bebida, é paz, é misericórdia, é graça, é amor. Eu digo para os irmãos lá na igreja, tenha, graças a Deus, Miller, os irmãos lá na igreja, eles estão, não vou dizer que eles são os melhores, mas eles são estabilizados. Cientes de que o evangelho é eternidade em Cristo. Eternidade. Né? E quando eu chamo alguém para pregar na nossa igreja, eu digo, eu quero Bíblia. Eu quero Bíblia. Porque se você não pregar a Bíblia, se você vier... Você já viu aquelas pregações que o cabra levanta a mão? Tá vendo esse relógio? Oh, meu Deus. Essas analogias eu fico assim, meu Deus, me ajuda aí, papai. Né? Tá vendo esse sapato? Tá vendo esse paletó de 1.000 e não sei quanto reais? Digo, gente, isso é Bíblia? E meu pai fala isso direto lá em casa. Entendeu? Meu pai fala, o que esse cara tá falando tá aí? Edificando. Entendeu? Vai falar direto lá em casa. Então isso não edifica a vida de ninguém. Os púlpitos estão cheios dessa... Eu posso falar uma palavra? Depois ele corta, né? Essas baboseiras em cima do altar. Tá cheio dessas coisas. Aí quando vem revelar, agora tem uma tal da revelação do Pix. Oh, meu Deus. Misericórdia. Eu digo, você não me venha profetizar esse negócio. Porque se chegar algum Pix na tua conta, foi um Pix errado, tu vai ter que devolver. Porque... Sabe, Miller? Então, até mesmo ontem, na nossa igreja, eu falei sobre isso. Sabe? Tem gente que só quer receber profecias que alegram o seu ego. Infelizmente. Né? Não querem mais. Os altares estão cheios de iPhone, né? De Rolex, né? De copo com água, né? Estão cheios e vazio de Deus. Infelizmente. É como a gente estava falando agora, está faltando aquela profecia de assim diz o Senhor. Assim, vindo de Deus mesmo. Isso. Assim diz o Senhor. Né? Eu te chamei. Eu tenho um propósito na tua vida de te levar a lugares para tu proclamar a minha palavra. Era assim comigo. Sabe, eu tenho saudade de quando eu dobrava o joelho e alguém dizia assim, assim diz o Senhor, filho. Eu vou te levar a lugares onde tu já menos imaginar. E Deus cumpriu, Miller, Deus cumpriu. Cumpriu na minha vida. Hoje eu estou aqui diante de você. Né? Falando para dezenas e milhares de pessoas nesse episódio. Que vão nos escutar hoje. Sabe? O que está faltando nos nossos altares são a essência. E na nossa igreja eu tenho procurado manter isso dentro da nossa igreja. Eu tenho procurado manter. Pastor, e aí, conta pra gente como é que foi a tua ida para as ruas? Eu acho muito legal essa história do culto de rua, como é que foi que aconteceu? Conta pra gente como foi assim, passar de ser cristão, né? Pro evangelismo e do evangelismo aquela igreja linda e maravilhosa ser criada. Foi assim, Miller. Como eu falei logo bem lá atrás, eu não queria ser pastor. Né? Eu andava nas comunidades, eu andei em várias comunidades aqui em Manaus, no Amazonas, pregando o evangelho. Onde eu chegava, eu sempre gostava de hino de fogo. Gostava não, gosto até hoje, de hino de fogo. Né? Eu era chamado para pregar em vários lugares, levar a palavra. Eu pregava e cantava. Cantava não, canto até hoje, eu louvo até hoje, né? Então, toda vez quando eu chegava num lugar, as pessoas me chamavam de pastor Anderson. Digo, não, irmão, não sou pastor ainda. Não sou pastor ainda, consagrado. Não sou pastor ainda. Então foi. E passei 3 anos no interior, né? No interior que eu amo muito, né? Anamã. Amo demais Anamã, né? E passei ali
Então, quando eu voltei de Anamã, voltei para a casa de onde eu era, né, da Assembleia de Deus. Hoje, para deixar bem claro, eu faço parte da Igreja Missionária Ágape, né, que fica ali na Betânia, né, atrás do Prosamin Liberdade. Se você que vai assistir esse vídeo um dia quiser nos visitar, uma igreja pequena, mas porém simples. Linda, maravilhosa, bem ornamentada, bem, né? Então, a gente está ali. Eu faço parte hoje. Eu fui da Assembleia de Deus, né? Eu não vou explicar aqui os motivos, né? Porque senão vai ser muito longo. Então, o que aconteceu? Quando nós viemos para Manaus, né? Eu voltei para a Assembleia de Deus e por alguns motivos nós saímos de lá, da Assembleia de Deus. E eu passei a ser, posso até dizer, um desigrejado. Não um desviado, né? Mas alguém que não tinha uma congregação para ir, né? Não tinha. Aí o que aconteceu? Me ajuda aí, foi em 2020, a pandemia? 2020? Começou no começo de 2020. 2020. Já tinha relatos ali no final de 2019, mas foi não estava... Foi em fevereiro, né? De 2020, não estava né? alarmado. Isso, né? Então, começou a pandemia, né? Começou a pandemia, as igrejas começaram a ser fechadas, né? E agora? Aí tinha um grupo de irmãos lá embaixo, né? No Prosamin, ali sentado, planejando a fazer um simples culto. Um grupo de irmãos ali fazer um ciclo de oração para orar, para que a gente não viesse se esfriar. Eu já estava... A igreja estava fechada, né? Estava fechada. Os governantes começaram a falar, não, fecha e tal, né? Faz live. Isso, e nessa época, eu estava só visitando uma igreja, aqui em Manaus, né? Aí chegou o anúncio, as igrejas vão fechar. Aí lá embaixo os irmãos estavam se reunindo, os irmãos da Tradicional, os irmãos da Assembleia de Deus, bora fazer. Aí olharam para mim, eu encostado na minha varanda, olhando lá para baixo. Aí diz o irmão que diz, tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali é crente também. É crente. Bora chamar ele para a gente fazer culto aqui. Aí começou o negócio. Liguei, a gente fazia parte desse ministério. Liguei por isso que a minha esposa disse, tu, o negócio de uma perseguição te acompanha, né? Aí eu liguei pro pastor que era meu líder, né? Que era meu líder na época. Me chamaram, né? Eu digo, não, bora. Já tinha descido o decreto. Não faz culto. Não tem culto. Tá Fecha bom. as portas. Aí o apóstolo da igreja onde eu era, né? Disse, olha, vamos fazer live, tudinho. E assistem uma live em casa. Quem tem chamado não consegue ficar preso em casa. Sabe? Aí o que aconteceu? Vamos para a rua. Eu já falei que desde a minha convenção, meu negócio era evangelismo. Era boca a boca, porta a porta. E assim foi. Aí surgiu a pandemia. E no meio da pandemia, surgiu um grupo de irmãos. Aí me chamaram. Me chamaram para fazer parte só de uma oração. Oração na rua. Era. Local aberto e tudo mais. Isso. É ali no ponto do Maradona, né? Ali no ponto do Maradona. A bola. Isso. Ali no ponto do Maradona. Aí quando chegamos lá, vamos fazer a oração. Ninguém consegue ficar parado, meu amigo. Aí dali mesmo, olha, nós vamos fazer a oração na casa do fulano. E nós fomos. Na semana que vem vai ser na casa do irmão. E nós fomos. Chegou na minha vez. Como eu moro em cima, eu disse não. Nós vamos fazer lá embaixo, na rua, no estacionamento do Prosamin. Desafio. E todos eles já me viram como pastor. Sabe? De irmão, eles na boca deles já era pastor. Pastor não é o pastor, não é o pastor, não é o pastor. Eu digo, Jesus, o Senhor sabe que... eu quero ser só ali um diácono. Quero ficar quietinho. Eu quero aqui, Jesus, eu quero aqui, né? Aí, embora. Vamos fazer na rua. Vamos. Eu ligo pro meu líder, né? Que nessa igreja são os 12, né? Trabalho com os 12, né? São 12 pastores dentro de uma única igreja. Uhum. Não sei como é que dá certo, mas, né? Deu. Então são 12 pastores. Piada interna de cristão, tá, gente?
Enfim, continua, pastor. Aí então, eu liguei pro meu pastor. Na época, olha, eu tô com um propósito, aqui os irmãos me chamaram pra gente fazer culto de rua. Aí ele brabo. Porque tem gente, Mili, que por ele ser líder, ele não quer deixar que o seu liderado cresça. Ele quer que só ele, né? Aí esse pastor disse, tu sabe qual é a ordem? Tu sabe qual é a ordem? É para ficar em casa, né? Tem que estar todo mundo trancado. Tá bom. Você não vai autorizar? Eu não vou autorizar. Tu sabe que... Tá bom. Eu tinha o telefone do apóstolo. Liguei pro apóstolo. Apóstolo, a gente quer fazer aqui, na frente da minha casa, culto, e eu preciso da sua bênção. O Senhor me abençoe. Ele disse, Anderson, que o Senhor Jesus te abençoe de Jerusalém até o Amazonas. Meu amigo, eu te falei para ti que, na minha visão, Miller, eu vejo um tubo, como se fosse encaixar assim, vou dentro de mim. Eu tomo posse. Aí eu vou para a rua. Esse que era liderado pelo apóstolo ficou bravo comigo porque eu não obedeci ele. Mas o chamado estava dentro de mim. Eu não vou ter medo de um vírus, Miller. Eu não vou ter medo. Se aquele que me chamou é poderoso, e até hoje não morreu nenhum, né, dos que foram para a rua comigo, não morreu nenhum. Então, estendemos as cadeiras no Prosamin, estendemos cadeira no Prosamin, fomos fazer culto no Prosamin. Aí, quando eu estou no meio do culto, eu vi a minha esposa nervosa, porque eu estou no altar, mas eu estou... É coisa de pastor, né? Observando tudo. Eu vi minha esposa já com o olho, a minha filha pegando meu celular e botando no bolso dela, né? Escondendo meu celular. Tinha chegado uma mensagem para mim, né? Tinha chegado uma mensagem. E elas nervosas ali, né? Aí eu peguei, terminou o culto, né? Aí quando a gente estava para começar o culto, lotado, 70 e poucas pessoas no estacionamento do Prosamin, né? Lá vem uma viatura. E a ordem era... fechar. Tomar até os instrumentos, né? Até os instrumentos. Lá vem uma viatura, né? Aí todo mundo... Pastor, lá vem a viatura. Eu digo, gente, se acalme aí. A viatura entrou no Prosamin, né? E ele dizia, pastor, se o senhor for... Se o senhor for preso, a gente vai com o senhor. Não vamos deixar o senhor ir sozinho, não. Sabe aquele negócio, aquele ânimo? Opa, então eu tenho um povo que vai comigo, vai aquele monte de crente. Será que vai caber no camburão? Não vai. Vai aquele monte de crente preso hoje, vai aquele monte de crente preso. E nós fomos lá. A viatura deu a volta lá na bola do Prosamin e parou bem onde estava o culto. Aí chamaram o irmão que estava comigo na coisa, né? Quem é o responsável? É o pastor Anderson. Eu digo, mas rapaz, você... Nenhum ficou. Não, é nós, não. Ninguém, não somos nós aqui, não. É o pastor, né? Eu digo, vocês são muito... Olha, isso que é amigo, né? Vocês... Aí a viatura, vem cá. O sargento botou a mão pro lado de fora e disse, pastor, a gente sabe que está proibido. Você sabe, né? Que está proibido. A gente vai ali, está vindo várias viaturas para cá, estão fazendo ronda em toda Manaus. A gente sabe que só Deus pode nos... Olha, para você ver, só para você ver, Miller, que até os policiais sabiam que só Deus tinha solução para esse vírus. Entendeu? A gente sabe, pastor, que se as igrejas fecharem... Assim, a gente sabe, pastor, se as igrejas fecharem, vai morrer muita gente. Então eu lhe peço, afasta o pessoal. Não deixa ficar... Tem essa distância de 1 metro, né? Que era de 1 metro. Não sei que vírus era esse que morria. Não pegava 1 metro, né? Misericórdia. Mas... Né? E aí... Já passou. Bota aí. Nós pegamos um cabo de vassoura e media de uma cadeira para outra, a distância de um cabo de vassoura. Né? Isso na rua? Na rua. E aí nós fazemos culto. Aí a viatura foi embora, né?
O motorista da viatura disse, olha, eu vou comunicar aos outros que nós já passamos por aqui e que nós autorizamos. E vocês estão fazendo culto e orando. Não é para fazer nada. Poxa. E quais são os dias de culto de vocês? Nossos cultos são quinta e domingo. Lotava, Mili. O estacionamento do Prosamin ficava lotado. As pessoas ficavam lá em cima, nos apartamentos. Isso embaixo, né? Isso, fora os apartamentos. Fora os apartamentos. As pessoas ficavam lá em cima no bloco, louvando, dando glória, sabe? Aplaudindo. Ora por mim. Aí, eles estendiam as mãos lá dos seus apartamentos. O povo estendia a mão para os apartamentos e pedindo mil. E foi praticamente o tempo da pandemia todinho, né? Aí sim. Aí eu pego, tô no culto. Quando terminou o culto, a minha esposa nervosa, minhas filhas nervosas, porque elas sabem como é, né? O pai delas né? O pai dela, para quem não sabe, o pastor Anso, o pavio dele é rápido, pega fogo rápido. É curtíssimo. Né? E aí, quando eu chego em casa, ela me mostra uma mensagem que diz assim: é mais fácil você aconselhar um sábio do que aconselhar um tolo. Porque o tolo ele vai fazer isso, fazer aquilo. O pastor que ele é meu líder. Porque o líder maior é o apóstolo. E tem um pastor que é líder da célula, né? Ah, meu amigo, na mesma hora eu ligo para ele. Você me desobedeceu. Eu digo, o apóstolo me abençoou. Você passou por cima de mim. Eu digo, você não estava na minha frente? Não, só fez dar a volta. E falei com o apóstolo. E o apóstolo me abençoou. Ele começou a me ameaçar. Porque isso, porque torne Deus, porque eu estava na rua fazendo culto, que estava errado. Um amigo, digo, eu não vou perder para esse vírus, eu não vou deixar, sabe? Aí eu peguei, começamos a fazer culto e começou a aumentar o número de pessoas, começou a crescer a obra. Aí o mais interessante, apareceu um pastor, chamamos um pastor para visitar, né? Começamos a chamar a pessoa para ir pregar na rua com a gente. Só que esse pastor já foi com interesse. Quando chegou lá, ele viu o pessoal aceitando a Jesus e muita gente aceitava Jesus na pandemia. Uhum. Entendeu? Muita gente aceitava Jesus na pandemia. Aí, quando era no domingo, né, o pastor pegava um carro, né? Dos grandes. Isso. A Bíblia diz que um planta, né? E outro colhe, né? Outro colhe, né? Digo, não, mas comigo esse negócio, eu vou dizer, Senhor, olha, o Senhor me perdoa aí, mas esse negócio de eu plantar para outro vir colher na minha horta não vai dar certo não, Jesus. Entendeu? Porque eu não vou pagar preço para quem não está pagando e vim somente colher aqui no meu roçado, né? Vem colher meus frutos. Digo, não. Né? Aí ele pegava o carro dele, enchia com os irmãos que aceitavam Jesus no nosso culto, né? E levava tudo para a igreja dele. Digo, é muito fácil. Ele me perdoa, mas eu sou assim. Né? É muito fácil. Eu chorar e o outro vir querer enxugar minhas lágrimas, né? Querer colher os frutos da lágrima. Nem chegou para conversar com o senhor e tudo mais, né? Não. Eu digo, peraí, Jesus falta de ética, né? Eu disse, Jesus, isso está errado. Não está não, Jesus? Isso está errado, Jesus. Está errado. Aí eu peguei, quando foi um dia, apareceu um casal de pastor que eles não tinham onde morar, né? E nós se juntamos lá, os irmãos que faziam parte desse grupo, né? Fomos lá numa casa. Estava lá fechado o salão, era um salão de beleza. Estava fechado. E quando nós chegamos lá para falar com a dona, se ela podia alugar para a gente fazer uma residência para esse casal de pastor, tudo bem, não, eu alugo, tá? Mas, Mili, você sabe assim que quando Deus está na direção de tudo, quando você tem certeza do que Deus vai fazer na tua vida, nisso que eu entro dentro do ambiente, o Espírito Santo brada no meu coração. Eu sempre digo na igreja, isso é para quem crê. Ouvir a voz do Espírito Santo é para quem crê, não é para quem quer desconfiar, não é para quem crê. Né? Ele bradou no meu coração que será um templo. Gente, quando eu chego em casa, eu fui conversar com Deus, digo, Deus, se for da tua vontade, vai dar certo. O casal de pastor vai aceitar. Quando chegou, nós fomos para lá, o casal de pastor disse, não, a gente não vai querer não, a gente não vai morar lá não. A gente não vai morar lá não. Aí o que aconteceu? O pastor não quis morar lá. Aí eu voltei lá com a irmã. Ela é evangélica, da Assembleia de Deus. Isso para alugar o local. O local. Eu disse, irmão, olha, o casal desistiu e eles não querem
mas morar aqui. Mas eu queria fazer uma proposta para a senhora. Né? Queria fazer uma proposta para a senhora. A senhora não quer alugar para nós fazer uma igreja? Meu irmão, a mulher deu um glória a Deus. Tremendo. Oh, glória! Já está alugado, pastor. Já está alugado, irmão. Já está alugado. Né? Já está, é de vocês. Eu digo, mas eu só vou ter o dinheiro dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. Não, não tem problema. A minha palavra é sim, sim, não, não. Já é do senhor o prédio. Quando for dia 1º de janeiro, o senhor vem aqui, paga o aluguel e é de vocês. Tudo pela fé. Sabe? Tudo pela fé. Aí eu falei com os irmãos, chamei os irmãos e disse, não, nós vamos. Vamos para lá. Miller. E da rua foi onde nasceu a nossa igrejinha chamada Igreja Missionária Ágape, Filial 1, porque a nossa matriz ela fica no São Lázaro. E ali nasceu ali. Na época da pandemia, nós saímos da rua para um templo. Né? Porque eu cheguei com Deus, digo, está errado, pastor. Oh, Deus, tá, meu Deus, eu não concordo. Eu não está aqui pagando preço e o outro vem aqui, enche o carro dos irmãos e leva para a igreja dele. Digo, não. E eu fui brigar pelos irmãos. E brigo até hoje. Sabe? Então, desse culto de evangelismo da rua, foi gerada uma igreja. E hoje nós estamos ali há 3 anos. E eu não queria ser pastor. Eu falei, não queria ser pastor. Aí eu tomando banho, não sei se já aconteceu isso com você, tá no banheiro e você se sentia assim, presença de Deus. Presença de Deus. Eu olhei para o teto, e disse, Deus, se o Senhor tem um chamado na minha vida, se é esse o chamado, o Senhor vai falar comigo hoje. O Senhor vai falar comigo hoje. Eu cheguei com a minha esposa, saí do banheiro, parecia que eu estava dentro de uma bola de fogo. Nós vamos lá para a igreja do teu tio. Aquele que é o pastor presidente do nosso ministério. Vamos para a igreja do teu tio. Se foi Deus que falou comigo, ele vai usar o teu tio para mim. Hoje. Então, quando eu chego na igreja, a gente se arruma, será no domingo, a gente se arruma, a pandemia já estava indo para já tinha um horário, né? A hora do vírus dormir, a hora que o vírus acordava, né? Tinha a hora que o vírus dormia, ele acordava às 7 horas o vírus, né? Então, era das 6 às 7. Então, 7 horas. Esse vírus era né? Então, quando dava 7 horas, o vírus estava acordado. Então, todo mundo terminava o culto e corria para casa. Que é para poder o vírus... não pegar ninguém. Então, esse vírus era muito sábio, né? Meu Deus, que mistério é esse? Então quando eu chego na igreja, Mili, quando o nosso pastor me viu, eu entrando, que eu cheguei na porta e disse, vem cá, sente aqui. Eu digo, Jesus. Ele disse para mim, o que tu é? Eu disse, bom, nem eu sei. Eu não sei o que eu sou. Como assim? Do que o senhor quer falar? Ele disse, não, ministerialmente falando, o que tu é? Eu disse, bom, aqui em Manaus eu sou diácono, se eu for para o interior eu sou presbítero, e agora que eu estou aqui com o senhor eu não sou nada. Eu disse para ele, ele disse, abriu, né? Ele riu, disse, em dezembro eu quero te consagrar pastor. Eu tinha acabado de pedir aquela resposta para Deus no banheiro. Uhum. Depois de ter sentido a presença de Deus e tudo mais. Isso. Eu disse, dezembro, pastor, então quando foi dia 31 de dezembro, Miller, nós fomos consagrados, eu e minha esposa, fomos consagrados. Isso de que ano? 2020, foi mais ou menos, foi 2020. Final de 2020. Eu tô com 3 anos, final de 2020. Isso, foi em 2021, entendeu? Nós fomos consagrados a pastor, né? E dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro de 2021, né? Nós fomos, abrimos o templo, né? Fomos lá, ninguém tinha nada, Mila. Só a fé, né? Só a fé. E mandaram dinheiro. Quando as pessoas souberam que a gente ia abrir essa igreja, as pessoas mandaram. Um mandou 50, outro mandou 100, outro mandou... Teve um que doou 300 reais para comprar as cadeiras, entendeu? Teve uma irmã, que ela mora bem em frente ao meu apartamento, a irmã Maria Zenilde. Ela doou microfone, doou cadeira, caixa de som. Ela trabalhava numa empresa que vende, né, instrumentos. E ela doou microfone, doou caixa de som. Ela, sabe, abençoou a obra.
sabe? Abençoa a obra. Então, nossa primeira caixa de som nem existe mais, né? Nem existe mais. Então, a nossa igreja, hoje ela está com 3 anos, né? Ela está com 3 anos e ela começou ali, no estacionamento do Prosamin Liberdade, né? E a maioria dos nossos irmãos são dali, né? Do Prosamin Liberdade. Então, começou assim a nossa igreja. No meio da pandemia, de uma pandemia, onde muitos estavam morrendo, a igreja foi fundada. Ela nasceu ali, né? E teve gente que disse, isso aí vai 1 ano. E hoje nós estamos com os 3 anos. Entendeu? Então, não é fácil, também não é difícil. Entendeu? Eu sempre digo para os irmãos que eu me sinto um pastor praticamente realizado. Por que praticamente? Porque ainda não está tudo o que eu quero. Eu quero mais almas, eu quero mais vida, entendeu? É como agora a gente estava falando, eu não prego prosperidade, não prego. Eu incentivo os irmãos a ter, como eu falei para você, todos os irmãos têm. Eu amo ter dinheiro, gosto de ter dinheiro, mas para quê? Para minhas necessidades. Para suprir o alimento da minha casa, comprar o que é necessário, não para dizer... Moeda de troca, né? Isso. É moeda de troca. Não é moeda, isso. Entendeu? Então, a gente não prega prosperidade, a gente prega salvação, libertação, cura, batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Então, a nossa igreja ela é uma igreja que procura viver a sã doutrina. Procura viver o evangelho. Entendeu? A gente prega contra o pecado. Eu digo para Deus, eu não quero uma igreja que venha só dizer, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. Eu quero que uma igreja que diga, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Entendeu, Miller? Eu quero uma igreja que naquele grande dia eu possa dizer, aqui está, Senhor, o povo qual o Senhor me entregou. E aqui agora eu estou entregando para ti esse povo. Sabe? Estou entregando para ti esse povo, porque nós vamos entregar. Nós vamos prestar conta. Prestação de conta. Prestação de conta. Entendeu? Prestação de conta. Okay? É aquilo que eu sempre digo, do que adianta de ter tudo, mas não ter o nome escrito ali no livro da vida. Entendeu? E a nossa igreja, ela é assim. Simples. Mas se você chega lá, como você já chegou, você já pregou lá, você, né? É uma igreja linda. Obrigado pela... A igreja é linda. Né? Então, uma igreja que ela procura ter base, procura ter orientação e procura ter doutrina, ensinamento. Sabe? É o que hoje a gente tem saudade. Que a gente vai em lugares que está faltando essa doutrina. Que pregue o ensinamento da graça salvadora de Jesus Cristo. Pastor, fala pra gente em resumo aqui o que a gente falou sobre o seu testemunho, sobre o evangelismo e como o senhor se tornou pastor para onde o senhor está hoje. Conta pra gente em resumo qual é o teu sentimento de gratidão, né, das ruas para onde o senhor está hoje. Emília, é inexplicável. Eu não tenho assim palavras para agradecer o que o nosso Deus tem feito por nós. Entendeu? Me tirar do nada, me colocar num lugar de honra. Entendeu? Me tirar da rua e poder me dar uma casa para descansar, para morar. Né? E hoje, ser pastor de uma igreja. Então, a minha palavra é gratidão a Deus. Eu não tenho palavra para explicar. Amo ser pastor, não queria ser, mas amo ser pastor. Eu dou a vida, se for preciso, Mila. Eu dou a vida pela obra de Deus. Entendeu? E por cada alma. Quando um falta na igreja, eu vou atrás. Eu não aceito que eles faltem culto. Entendeu? Então, a minha palavra, Mila, meu resumo de tudo é gratidão. Entendeu? É amor. É gratidão a Deus pelo que Deus tem feito em nossa vida. Sabe? E a palavra é essa. Eu não consigo encontrar uma palavra para descrever o que o nosso Deus ele tem feito por nós. A minha palavra assim é gratidão a Deus mesmo. Entendeu? Pela igreja que eu tenho e pela base que eu tenho. Qual é a base que eu tenho? A minha família. Sabe, Mila?
sem a minha família eu não sou pastor. Entendeu? E eu sou pastor por causa da minha família. Pela minha primeira coisa, meu ministério começa aqui, né, na minha família. Então, a base do meu ministério, do meu pastoreado é minha família. Entendeu? Meu primeiro rebanho é minha família, né, que eu tenho. Porque eu tenho que governar bem minha casa, eu tenho que cuidar bem da minha casa. E o meu segundo ministério é a igreja onde eu lidero, onde eu pastoreio. E eu procuro cuidar de cada diácono. Eu procuro cuidar de cada ovelha. Eu procuro cuidar. Então, nós somos uma igreja que ela procura todo tempo ali ser unida. Então, sabe, Miller, eu quero achar uma palavra para expressar tudo, mas a palavra que me vem ao coração é gratidão ao nosso Deus, né? E de ter me chamado e me agraciado com esse dom de ser pastor. Entendeu? De ser pastor. Eu não tinha esse sonho. Meu sonho era ser missionário e tal. Só pregando. Só pregando. Coisa boa. Mas Deus, ele quis, né? Dessa forma. Ele me levou a muitos lugares para pregar o evangelho, para ensinar. E hoje eu estou dentro de uma congregação. Entendeu? Então, para mim, a palavra é essa. É gratidão a Deus por esse privilégio de poder pastorear uma igreja. Pastor, como é que é ver vidas transformadas? Porque o senhor ser transformado é uma coisa, né? Mas o senhor ver vidas transformadas através do evangelho, como é que é o sentimento assim pro senhor? Porque o senhor sabe, né, a história do meu pai, eu sempre conto, tô sempre contando no meu canal. Mas é uma história assim, punk, né? Muito difícil, papai morador de rua, né? Morar debaixo das pontes. Eu sei que já deve ter acontecido na sua igreja, né? Como é que é ver pessoalmente pessoas, vidas sendo transformadas e resgatadas. Principalmente ali onde pela redondeza tem tráfico, né? É muito difícil. Né? Como é que é ver vidas transformadas por aí? Emília, é uma alegria sobrenatural. É mais uma coisa que eu posso também te dizer inexplicável. Entendeu? De você ver aquela vida abandonando a prostituição, abandonando o vício, abandonando... É milagre. Isso então, é milagre. É milagre. Né? Então, é inexplicável esse milagre. Né? Porque só a palavra de Deus tem esse poder de fazer essa transformação. Então, a gente fica ali assim de, meu Deus, a gente chora muito. Entendeu? De quando a gente vê, uma alegria tão grande que acaba em lágrimas. Então, a gente não consegue explicar porque não tem como assim explicar, porque é um milagre que só Deus tem esse poder de fazer. De ver aquela vida que está ali na miséria, de ver aquela vida que está ali, que é oprimida, e de repente sair dali, daquela escravidão, vir para o Senhor e ver ela cada dia sendo tratada. E a palavra de Deus poder fazer esse efeito que ela faz, a Bíblia diz que ela vai aonde o homem não pode ir, ela chega onde o homem não pode chegar, ela alcança onde o homem não pode alcançar, que é a alma. Entendeu? Que ela vai na alma, ela arranca. Né? A palavra de Deus, ela tira da alma o sofrimento, ela tira da alma. Então, você ficar olhando assim, a gente só quando alguém aceita Jesus na nossa igreja, a gente só faz chorar. A gente bate palma, a gente dá glória a Deus, a gente, abraça e diz, meu irmão, glória a Deus, a gente procura. Então, é uma felicidade muito grande de você ver quando um pecador se arrepende. Só para você ter a noção de uma coisa, a Bíblia diz que a festa no céu, porque até mesmo ninguém consegue explicar essa festa. É uma festa de ver um pecador sendo livre, um pecador se arrependendo, um pecador sendo resgatado, um pecador abandonando. Né? E nós temos na nossa igreja pessoas que eram alcoólatras, pessoas que passavam a noite na festa, a noite bebendo, a noite jogando, e de repente as pessoas aceitando a Jesus. E uma coisa muito interessante é que na nossa igreja a gente não fica tu tem que aceitar, tu tem que aceitar, tu tem... Pressionando a pessoa. Né? Sabe como é que a gente faz, Miller? A gente vai na casa. Foi na igreja, olha, visita. Vai visitar. E vai, e a pessoa vê aquele amor.
No entanto, é que o nome da nossa igreja é Ágape, que significa Amor, né? amor. Amor inexplicável. Inexplicável. Entendeu? É Ágape. E a gente vai transmitindo esse amor. E quando a gente menos espera, a pessoa tá lá. A gente termina o culto, a gente pergunta uma vez, nem todo domingo a gente pergunta: tem alguém para Jesus? Alguém quer mudar de história? Alguém quer mudar de vida? A pessoa levanta a mão, vai lá na frente, mas ela já estava ali todo o tempo sendo acompanhada. É o correto, né? É. Esse é o correto. Visitada. Então não tem aquela coisa, já vai lá, vem, aceita, não sei o quê. Não, a gente não faz isso. A gente vai visitar. Isso é uma coisa que, eu já te falei, desde a minha base de aceitação a Jesus Cristo, eu já vivia nessa coisa presencial. Casa, visitar. Conexão, né? Conexão. Então, quando a gente vê essas vidas assim, aceitando a Jesus, Miller, mais uma vez é inexplicável. É uma felicidade muito, muito grande de quando a gente vê uma vida abandonando o pecado, abandonando o vício, abandonando a escravidão. É o poder de Deus. Isso que eu posso dizer para você. É o poder de Deus. E o poder de Deus é inexplicável. Entendeu? Então, eu continuo dizendo para você, é só gratidão, né? De ver as vidas. E quanto muitos ficam debatendo que isso não acontece, acontece. Porque a palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é transformadora. Eu sou testemunho disso, você é testemunho disso, você é fruto disso. Eu sou fruto disso. Entendeu? De que a palavra de Deus ela liberta. No entanto, é que ela diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Glória a Deus. Essa é a palavra. Meus queridos amigos, infelizmente nós somos limitados pelo tempo. E nós vamos terminar aqui, mas, claro, nós teremos o pastor Anderson aqui outras vezes, né? Teremos outros assuntos a serem debatidos, tá bom? Mas esse é o nosso episódio 2, testemunho do pastor Anderson Farias. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, faça seu comentário sobre a vida do pastor Anderson. Pastor Anderson, você tem alguns minutos para falar para esta pessoa que está nos assistindo que é possível você ter uma mudança de vida real em Cristo Jesus. Eu quero encerrar essa participação agradecendo a Deus primeiramente, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, agradeço a Deus pela minha família, pelo meu pastor Rosivaldo, né? Que é presidente do nosso ministério, e agradecendo a Deus também pela igreja ao qual eu pastoreio, né? Que é a Filial 1. Agradeço a Deus por tudo isso, né? E agradecer a Deus por você, né? Pela sua vida. Para quem não sabe, eu fui líder de jovem, adolescente dele, né? Na época, né? A Betânia 5, fui líder dele, né? E hoje eu estou aqui diante dele, né? Para mim é uma honra, ele já foi na nossa igreja pregar na nossa igreja, né? E para mim é uma felicidade de hoje estar participando do seu programa, né? Do seu programa? Podcast. Podcast. É um programa. Participando de ver que você hoje é esse jovem que está levando o evangelho a outros jovens, que é possível sim, que é milagre sim, que acontece sim, que Deus liberta sim, que Deus cura sim. E eu estou aqui para testemunhar isso e dizer que eu sou muito feliz de hoje estar participando do seu programa. Amém? E também terminar a minha participação dizendo uma palavra que diz, na palavra do Senhor assim: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então você que está aí nos acompanhando, que você está aí nos assistindo, esse podcast, né? Dizer para você que só Deus, Ele tem o poder de tirar sobre nós o fardo da opressão, o fardo do abandono, o fardo do desprezo, o cansaço da derrota, o cansaço da depressão, o cansaço da humilhação. Só Deus, Ele tem esse poder. Então você que está aí nos assistindo, tenha plena certeza disso. Que a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, Ele vai ser o teu Senhor. Qual é o Senhor? É aquele que cuida de ti, aquele que vai te governar, aquele que vai te orientar.
Então, eu quero dizer para você essa palavra hoje. Vem para o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele tem o poder para tirar você desse desespero, desse sofrimento. Ele tem o poder de tirar você desse sofrimento, dessa angústia. E também eu quero dizer para você que servir a Cristo é a melhor coisa que tem nesta terra. Porque quem serve a Cristo, ele tem a certeza de dias melhores. Quem serve a Cristo, ainda que passe por lutas, ele tem certeza de um dia ir descansar na glória. Não tem esse negócio, Miller, de dizer assim, você vai parar de sofrer. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos estar sofrendo. Mas nós temos a certeza da vida eterna. A vida eterna. Sofrer com Cristo é sempre ter a certeza que dias melhores virão. Amém? Então eu quero aqui agradecer, né? E deixar esta palavra. Vinde a mim, todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus, Ele quer aliviar você desse fardo, Ele quer tirar você dessa situação de tristeza, de angústia e de dor. E Ele tem uma nova história para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E Ele quer te dar, e diz a palavra de Deus, Ele quer enxugar dos teus olhos toda lágrima, porque só Ele tem esse poder. Pastor, fala para quem está assistindo a gente, que mora ali próximo do Morro da Liberdade, como fazer para encontrar a igreja que eu sou pastoreio. Muito bem, é louvável. Olha, a nossa igreja, ela fica ali por detrás, você que mora ali na Betânia, no Morro da Liberdade, a nossa igreja, ela fica ali atrás do Prosamin, na rua Vale do Javari, número 582, né? Bem atrás da Caixa d'Água, praticamente em frente à Caixa d'Água. Quem vem pelo Morro da Liberdade, ela fica praticamente em frente à escola, né, dali da Reino Unido, né? Então, esse é o nosso endereço, é a Igreja Missionária Ágape, né? É uma igrejinha toda branquinha, né, com uma placa cor de vinho. Ela fica ali, localizada na Betânia, nas proximidades, ali na fronteira entre o Morro e a Betânia, né? Então, e também lembrando você, né, que está assistindo esse podcast, compartilha, dê o seu like, né, e ajude, né, o canal a crescer, divulgando. E você divulgando, você também está ajudando o Evangelho de Deus a se estender a outras vidas. Você compartilhando, você está fazendo que a salvação entre em outros lares. E é isso aí. Ajude a crescer esse canal em nome de Jesus. Muito obrigado, Pastor Anderson, é um prazer. Já tentamos outras vezes, né? Mas infelizmente o vídeo não ficou legal, né? Nós perdemos um áudio e nós estamos aqui. Foi bom que aconteceu assim, né? Uhum. Gente, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser extremamente abençoado por Deus, por tudo que Ele tem. Amém. Não apenas aqui na Terra, mas também na eternidade. E o nosso papo sobre eternidade. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu. Amém. Que Deus abençoe.